Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dicotomia Podcast. E esse episódio é bem especial porque é o primeiro dessa temporada de 2026. Então sejam bem-vindos. Bem-vindo 2026 também, né? Bem-vindo 2026. Bem-vindo. Que seja de muito sucesso para todos nós, para você também e pro Dicotomia. Exatamente. Hoje a gente está num local diferente. A gente está no CAIRE, na UFES, na Universidade Federal de Sergipe. E o CAIRE é o Centro Acadêmico Independente de Relações Internacionais. Eu acho que vale a pena a gente também agradecer o CAIRE, o pessoal do CAIRE, da gestão do CAIRE. Acho que foi muito legal Obrigada, ter aberto CAIRE. esse espaço pra Muito gente. obrigada. Esse cenário, tipo assim, ficou muito bom. Essa parede aqui cheia de notícias internacionais. Acho que ficou muito legal e deu um bocado de nostalgia, pelo menos pra mim, assim. E pra mim também, que já O- fazia bastante tempo que eu não vinha. O CAIRE sempre foi assim ou, tipo... Mudou bastante. Mudou. Eu vou me arriscar a falar que melhorou muito. Muito Eu mesmo. também. Eu gosto desse novo cenário e tá bem melhor. Ficou mais amplo também. Eu acho que tinha uma parte que ficava um pouco mais isolada pra esse lado aqui da câmera que vocês não estão vendo. Mas ficou muito legal, ficou bem aconchegante. Eu gostei muito dessa ideia aqui da parede cheia de notícias. Eu gostei muito. Eu também. E o melhor que essa parede, toda vez que você olha, você encontra algo diferente. Eu tô aqui, sei lá, 2 horas e toda hora eu encontro algo diferente nela. E também, acho que faz muito sentido também mencionar, né? Acho que a gente não vai ter a câmera voltada, pra Ana Cecília, que tá aqui também no backstage. Sim. Ótimo. O backstage tá aqui, então agradecer ela também por participar e ajudar a gente. Mas também mencionar, né? Agradecer tipo, toda a equipe do Dicotomia de modo geral, tipo, quem faz parte da revista, quem faz parte das redes sociais, acabam não estando aqui nesse momento, são muitas pessoas, mas acho que sintam-se representadas aqui principalmente Estão nesse presentes. momento, nesse início de temporada de 2026. Exatamente. E hoje o tema da nossa conversa é bem interessante, eu arrisco dizer, que é POV RI 2026, né? O que tem em 2026 que a gente pode falar sobre as RIs? O que Eita. vocês planejaram aqui? Porque vocês estavam conversando o roteiro enquanto eu estava resolvendo os BOs tecnológicos. Eu acabei não prestando muita atenção, mas... Tudo bem, tudo bem. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho daquelas coisas que mudam e que continuam dentro da área, dentro do curso, né? A gente sabe que nem Homens 2026 tem coisa que é muito volátil e tem coisa que continua a mesma, não muda nunca, né? E aí perguntar para vocês, assim, a gente tem gente que está na universidade, no caso eu, né? Que estou graduando ainda em Relações Internacionais. E a gente tem Adla e Brenda que já terminaram a graduação aqui na UFES, né? Desde que vocês saíram, quais foram as principais mudanças que vocês percebem, tipo, da área de RI, assim, do ensino da área de RI, hoje, tipo, do que eu vejo na universidade que vocês acham que eu vejo e do que vocês viam, assim? Vou deixar a Brena começar. Tá, eu acredito que, principalmente uma das coisas assim, que mais mudaram, e tanto no momento de estudos, mas também que eu consigo perceber essa grande diferença, acho que é o uso maior de inteligência artificial, com certeza. Total. Então, a gente não tinha na É, nossa a gente- época, literalmente. Então, eu acho que esse é uma das grandes mudanças, mas acho que assim, no ambiente acadêmico, do dia a dia, como estudante, acho que essa seria uma das grandes mudanças. Mas acho que também tem as mudanças que a gente percebe no mercado de trabalho, por exemplo. Sim. E diga a sua percepção. Não, o que você falou sobre inteligência artificial faz todo sentido, porque imagina só, acho que a geração atual consegue estudar com muito mais facilidade. Sim, Não vou facilita. mencionar aqueles que procuram burlar o estudo, né? É. Porque tem como estudar com muito mais facilidade. Eu utilizo inteligência artificial para estudar agora, né? Para o que eu preciso. Mas na época da universidade, se a gente pudesse chegar e fazer um estudo sobre Maquiavel, um resumo de Maquiavel, Gente, seria ótimo. Me pô. dá, tipo, fazer todas as fichinhas, assim, Nossa. pra estudar. Seria... Não, e Total. nem só o resumo, né? Tipo, a gente usa muito o notebook LM, né? Que é Sim, uma IA também que uso ela é muito. muito boa para leitura de PDF, arquivo. E faz tudo, né? Faz podcast do conteúdo, faz fichamento, faz resumo, faz vídeo. Tipo, videoaula, tipo aquelas que a gente vê quando tá estudando pro Enem, sabe? Faz igualzinho. Então, tipo, dá um bocado de possibilidade pra gente. Outra diferença, eu acho que o que Brena citou faz muito sentido, acho que as relações internacionais. Isso foi um pouquinho do porquê a gente escolheu esse tema de POV RI 2026, que é essa questão das RIs parece estar muito mais presente no dia a dia. A gente vê muito mais oportunidades de emprego, de estágio. Nossa, a quantidade de estágio que eu vejo sim. chovendo aqui na UFES.
É claro que ainda não é o mundo ideal, quando a gente Sim. fala, a gente quer muito mais, mas já tem muito mais estágio do que tinha na nossa época, muito mais Com emprego. certeza. As pessoas parecem saber muito melhor do que a gente o que a gente estuda, o que a gente faz, apesar da gente ainda ter uma galera que ainda não entende. Mas quando a gente liga a TV, a gente consegue perceber, né, as notícias sobre o Trump e a tarifação do Brasil. Isso é relações internacionais também, a gente consegue perceber o quanto isso está presente. O Mercosul, enfim, o Milei na Argentina, uma série de coisas. A China, os carros elétricos, isso está todo dia no jornal. Parece que, eu tenho essa percepção que parece que aumentou e muito essa conversa, né? Esse RI dentro da nossa... Eu acho que até em jornal, acho que você consegue perceber mais que tem essa presença assim, maior de analistas em relações internacionais, sabe? Sempre chama. Então, eu acho que tem um enfoque assim, maior nesse papel, sabe? Eu acho que antes eram sempre os mesmos professores, então... Exato. O analista, quem é o analista da vez? É sempre aquele professor que falava, a gente já conhecia de cor. Hoje em dia, eu acho que tem muito mais professores, acho que pessoas que inclusive são das redes sociais, né? A gente tem uma lista aí que eu não me arrisco a dizer, porque com certeza eu vou esquecer o nome de algumas delas, mas tem pessoas que se formaram em relações internacionais e produzem conteúdo, assim como a gente, só que em um alcance gigantesco, um alcance muito grande mesmo com relação a nível nacional. E não só pessoas que, já se formaram, mas pessoas que estão na graduação, né? Eu estava conversando aqui, antes da gente começar o episódio, sobre como a rotina de estudo em relações internacionais ela é muito mais compartilhada hoje, principalmente por pessoas que gravam vlogs, TikTok, né? Sim. Tem conteúdo nas redes sociais, Instagram, e não é só a opinião sobre determinado assunto das RIs, mas é mostrando como se estuda a RI também, o que é mostrado dentro da universidade, simulações, um pouquinho de tudo é apresentado pra gente. Sim, o dia a dia, né? Isso. É toda aquela percepção assim, do lifestyle daquele estudante. Então, que antigamente, se a gente via um vídeo assim, no YouTube, era de algum estudante de relações internacionais, mas debatendo algum assunto de relações internacionais. E hoje em dia a gente consegue perceber essa união entre a rotina desse estudante, mas também com os estudos, e acaba demandando todo esse grande mundo envolvendo, sabe? É literalmente eu acho, né? Eu tenho essa percepção que é tipo um lifestyle mesmo, tipo um estilo de vida. As pessoas começaram a colocar seu estilo de vida, e quem é das áreas das RIs vê, tipo, isso diariamente, as pessoas indo pra universidade, saindo dela, estudando, falando sobre assuntos que acham que são interessantes pro dia a dia, né? Trazendo autores e muitas vezes que eu nem conheço, inclusive. Autores que talvez vieram à tona por conta dessa mudança de realidade, de inteligência artificial, por exemplo, de tecnologia de redes sociais. Acho que faz muito sentido a gente pensar, hoje em dia, as relações internacionais, o ambiente acadêmico como algo muito mais amplo, algo que realmente conseguiu sair das fronteiras do campus, né? Da universidade. E fazer RI ficou muito estético, né? As pessoas veem muito dessa forma o curso. Por um lado é bom, porque eu acho que ajuda nessa democratização, para que as pessoas conheçam o que o pessoal de RI estuda e faz. Mas, por um lado, acho que acaba romantizando demais a área, né? Por uma parte. Mas, pelo menos, a gente consegue ter mais acesso a essa realidade das RIs, né? Eu acho que é um lado positivo, hoje em dia. Popularizou, né? Isso, popularizou. Tanto criaram-se mais cursos, né, ao redor do Brasil, quanto os cursos, aos poucos, ainda poderia se aproximar mais da população, mas ainda assim se aproxima mais, né? Mas sabe que essa questão do aesthetic, talvez, da estética, né, da questão bonita, assim, da beleza das RIs, ela meio que sempre que existiu, assim. Isso era sempre uma piadinha entre a gente. Tipo, quando você vai pro churrasco de família e seu tio, sua tia pergunta assim: o que você faz? O que você faz? Você fala RI. Aí que chique, que nossa. Exatamente isso. E tem muito aquela coisa, acho que também mais assim, da nossa época, de ser um curso muito elitista também. Ainda é. A gente consegue perceber que ainda tem um bocadinho disso, assim. Quem tem vantagem sempre vai ser aquela pessoa que consegue fazer um intercâmbio, que tem aquela capacidade de inglês. Mas ainda é um bocadinho, não vamos negar. Mas com certeza, reduziu muito. Muito. Tanto é que uma das perguntas que sempre fazem, pra mim, pelo menos, quando eu falo que faço relações internacionais, é tipo,
quantos idiomas você já fala, né? E já imaginando, a pessoa já imagina, É tipo, poliglota. uns quatro, né? Uns 4 idiomas No tem que mínimo, saber. no mínimo. Aí falou, não, olha, pra entrar na universidade não precisa necessariamente saber, mas, obviamente, né, existe literatura, estudo, bibliografia da gente que é inglês, espanhol, então é um facilitador, né, vamos dizer assim, Total. com certeza. Abre mais, né? Porque você vai ter mais possibilidade de ler diferentes artigos, de ler diferentes autores, e você começa a entender toda aquela dinâmica. Te facilita. E pós-graduação também, isso era uma coisa que eu não tinha como percepção quando eu entrei no curso. E assim, eu falo pra quem, acho que a gente acabou de ter o resultado, né, do Enem, do SISU e tal. Sim. Isso é uma dica pra quem vai entrar agora na universidade, assim. Todo mundo fala que não é necessário uma língua estrangeira para fazer o curso. E de fato, você consegue lidar bem, até quase o final do curso, você consegue lidar bem sem ter uma língua estrangeira. Você dominando assim o básico do inglês, por exemplo, é o suficiente. Mas assim, depois da graduação, você vê que faz muita diferença. Você vê que grandes empresas, você vê que grandes oportunidades de emprego sempre vão exigir você saber o mínimo do inglês, um inglês tipo assim, intermediário para avançado. Exato. E uma língua estrangeira, uma outra língua, né? Uma terceira língua, no caso, estrangeira. Uma terceira língua, acho que seria meio que assim, variada, de acordo com a área que você vai querer seguir, Sim, de de acordo com a região, empresa de que quer de te empresa. contratar. Então, acho que sim, o inglês seria fundamental. E aí, um terceiro idioma Sim. para você Um tentar... espanhol. Aí É. eu falaria, tipo assim, quer se arriscar muito, vai pro mandarim. Pro vai mandarim. É, Eu ia falar mandarim. Cara, ia que falar o mandarim todo mundo quer. Não é que todo mundo quer, mas sempre tem oportunidade e nem todo mundo fala. Na Exato. verdade, são poucas pessoas que falam, pouquíssimas pessoas que falam. Então, tipo, são oportunidades que você, se você souber, você já vai agarrar com muita É facilidade. um grande diferencial. É o diferencial, inclusive, aqui em Sergipe, né? Aqui em Sergipe existem empresas que elas exigem o mandarim. E é óbvio, né, que quanto mais próximo da fluência você estiver, maior a possibilidade de você conseguir aquele cargo. Então, E é em Sergipe, né? E é é o em menor estado Sergipe. da federação. E é em Sergipe. Sergipe. Tipo assim, tem poucas oportunidades. Imagina você ir pra fora de Sergipe, pro eixo Rio-São Paulo, pro Centro-Oeste, enfim, onde tem, acredito que tenha mais oportunidades, mais empresas pra te Você exigir. percebe que isso vai te diferenciar. Nossa, 100%. É. Eu não vou citar exemplos aqui, porque são pessoas que talvez não queiram ter exemplos citados, mas a gente conhece muito, eu conheço bastante gente que teve essa oportunidade de explorar o mandarim e teve oportunidades garantidas, assim, Realmente. no país e fora do país também. Realmente, eu concordo. E continuando nossa conversa aqui, eu acho que veio uma coisa aqui na minha mente enquanto eu tava falando, que é tipo, quando essa questão do SISU, é que eu queria saber, tipo assim, vocês têm dicas pra quem vai entrar agora? Porque essa dica da língua é muito boa. É uma dica que eu acho essencial, assim, se você conseguir avançar. Mas pra vocês, assim, relações internacionais hoje, de 2026, quem vai entrar agora, seja na UFES, ou seja na USP, ou seja na o FAC, seja lá, enfim, qualquer universidade do país, você acha que tem alguma dica, assim, que você consegue dar? Ai, calma, eu tenho que pensar um pouco. Elaborar. eu vou falar uma, então. Eu acho que a maior dica é, primeiro, né? Quando você entrar no curso, vai receber muita carga de leitura. É muita leitura que todas as matérias exigem. O que eu diria é, tipo, saber priorizar, porque, obviamente, você provavelmente não vai conseguir ler tudo. É meio impossível conseguir se manter 100% atualizada de todas as leituras, todas as matérias. Mas não deixar que aquela empolgação do primeiro período de se organizar e tentar ler o máximo possível, ela se perca, sabe? Porque são leituras muito essenciais, principalmente nessa primeira metade do curso, que é Teoria das Relações Internacionais, História, a base de Economia. Verdade. São matérias e leituras que você vai usar tanto ao longo do curso quanto depois. Sim. E você consegue reaproveitar muito. Então, às vezes, é um trabalho lá na frente que você utiliza literatura de outras matérias que você já pegou. Por exemplo, eu tive prova ontem de Relações Internacionais Contemporâneas e aí tinha assuntos que era tipo sobre refúgio, meio ambiente, que eu já tinha visto em outras matérias e a prova era com consulta, então já tinha um material bem grande para me auxiliar. Então, você não vai desperdiçar nenhuma das leituras que você utilizar e não desperdice essa oportunidade, porque eu não sei como é depois da faculdade, mas eu imagino, assim, que você não vai ter tantas oportunidades de discutir, tipo, grandes literaturas ou determinados textos específicos que a gente consegue aprofundar mais durante a faculdade, tipo teoria política, a gente vê Foucault, a gente vê Hobbes, esses clássicos mesmos,
que no ensino médio a gente vê superficialmente para Enem e que na faculdade já é o período que a gente tem mais tempo para ler, eu imagino, por não estar diretamente inserido no mercado de trabalho, como é depois da graduação, Depois né? se você não for estudar algo específico sobre isso, você não tem a oportunidade mesmo de ler. Assim. Ninguém para, tipo, no meio de uma quarta-feira de manhã e fala, vou abrir aqui o Rousseau para ler. Você não vai ter essa discussão Você não vai ter após, debate. E isso é bom também, a questão do debate. Você ter pessoas que vão debater com você, que estão empenhadas também em aprender sobre aquele assunto, que talvez provavelmente você não vai ter a oportunidade de debater depois. E acho que até isso que eu sinto falta do dia a dia da universidade, tipo, de ter esses debates e a gente conseguir direcionar esse debate de acordo com a literatura que a gente está lendo e tudo mais. Então, eu acho isso bem interessante. Mas eu acho que minha dica seria algo mais relacionado... Ok, aproveite, não sei, talvez esses 2 primeiros anos para ter esse máximo de conhecimento dessa literatura mais geral, digamos assim, para você ter todo esse debate, mas que talvez não se limite... Porque, assim, as relações internacionais é um campo muito amplo, muito aberto, mas... Então, tente não se limitar, pensando que você não consegue combinar uma área com outra. Porque eu conheço pessoas que fizeram relações internacionais, mas que foram para a área de moda. Minha área de mestrado é para sustentabilidade. Então, você consegue fazer vários direcionamentos. Então, acho que quando você fica bem aberto durante a universidade e, assim, lá no seu último ano, você consegue ter esse direcionamento, você consegue perceber que diferentes temas conseguem encaixar com relações internacionais. Então, o que você quer fazer, o que você deseja, você consegue combinar, sabe? E eu acho que dessa forma, eu acho que foi uma forma que a gente fez muito durante a nossa graduação, dessa forma se torna mais prazeroso. Exato. Você consegue trazer algo do seu dia a dia, da sua rotina, de algo que você gosta, aí volta aquele papo que a gente falou sobre estilo de vida, para escrever, para estudar, para ler sobre aquela perspectiva do que você gosta. Às vezes é uma coisa do esporte, como a Brena falou, pode ser uma coisa da moda, pode ser uma questão de, enfim, de tecnologia, futebol. Tem muita oportunidade. Assim, o que você pensar, eu ainda não encontrei até hoje um tema que você fale assim, olha, esse tema aqui não pertence às relações internacionais de modo nenhum. Em alguma medida ele vai pertencer. Você consegue. Em alguma medida você consegue fazer. E combina um pouco com tudo, né? O que você quiser combinar com relações internacionais, eu acho que tem como você fazer alguma conexão. Sim, eu acho. Então, é um casamento ideal, assim, com várias possibilidades. E minha dica, assim, além da questão da língua estrangeira, é uma dica que eu sempre falo para todo mundo que eu encontro que me pergunta, que fala que tá interessado em fazer relações internacionais. Eu vou falar, tipo assim, olha, se desprenda de qualquer imaginário que você criou sobre o curso. Se desprenda de qualquer coisa que você pensou, nossa, vai ser exatamente assim, eu vou gostar porque vai ter isso e vai ter aquilo tal dia. Se desprenda disso. Isso não serve só para as relações internacionais, para a maioria dos qualquer cursos. curso. Se desprenda, vá com a mente aberta, isso conversa um pouco com o que a Brena falou, mas vá com a mente aberta de saber que vai ser muito diferente, e mesmo diferente, vai valer a pena, mesmo diferente. Pode ser bom. Vai ter partes boas, vai ter partes ruins, vai ter parte ruim. É muito chato também estudar durante 4 anos os mesmos temas, às vezes. Você fala... a questão do conceito de Estado. A gente estuda a graduação toda. É impossível a gente fugir. Mesmo que você pode até entrar na graduação agora e falar assim, cara, eu vou mudar de RI, eu vou parar de falar de Estado. Impossível. Não tem como. Você pode ser o principal crítico do Estado, o principal crítico em relação às teorias que envolvam o Estado, mas ainda assim você vai considerar o Estado como participante, como ator principal, como ator fundamental das relações internacionais. Então você vai passar, com certeza, 4 anos falando de Estado, escrevendo o Estado com E maiúsculo. Talvez você vai esquecer que existe o Estado com E minúsculo. Quando você lê, você vai falar assim, tá diferente, alguém escreveu errado aqui. Mas não, existe o Estado com E minúsculo. E isso faz parte. Mas, assim, enfim, voltando à dica, vão ter partes chatas, mas vão ter partes legais. E é importante que você se desprenda dessas percepções, desses preconceitos, né, que você antes de entrar, para que você não tenha aquela queda, né, não tenha aquela frustração grande quando você se deparar com algo que você não gosta, sabe? Exato. Eu acho que porque, pelo menos na nossa época, talvez, acho que muitas pessoas entravam com aquela idealização de fazer o concurso para ser diplomata, porque viajar o mundo e vou fazer CACD logo após a universidade. E aí depois você vai descobrindo que você pode encaixar as RI com tantos outros temas e temas que você tem interesse, e você vai fazendo essas combinações, acaba que o caminho fica muito mais interessante do que só aquele pensamento que você construiu ali no princípio da universidade, sabe? Eu acho que é até um pouco
já da diferença, assim. Por mais que, sim, a diplomacia é um dos primeiros caminhos que as pessoas pensam, né, quando falam de RI, eu acho que hoje as outras formas de atuação dentro das RIs, elas são mais divulgadas e são mais faladas dentro do curso. A minha turma mesmo não foi a turma clássica de RI, que é tipo a galera que gostava de simular, queria ser diplomata. Mas ainda assim você tem um ou outro, mas já são menos, né? Já são menos. Menos pessoas que querem seguir a carreira de diplomacia. E não que isso seja bom ou ruim, mas é tipo só diferente. Eu acho que isso é legal, porque dá a possibilidade de você conversar sobre outras formas de atuação, né? Tipo, a paradiplomacia se fala muito, caso vocês não conheçam, podem dar uma pesquisada. Tem episódios de dicotomia falando sobre paradiplomacia. Então, o comércio exterior, que, enfim, até uma discussão, né? RI trabalha comércio exterior ou comércio exterior trabalha comércio exterior? Mas comércio internacional de uma forma geral, né? Como analista. A própria área da comunicação, quando eu... Cultura, acho que é muito falado. Cultura é muito falado em RI. Isso, também. Trabalhar mais com esse setor de recursos humanos também, pensando em cultura, né? Eu conheci uma veterana minha, não sei se ela era da turma de vocês, mas enfim, que ela trabalhou no RH de uma empresa, de uma multinacional, em que ela comentou que tinham, tipo, 40 nacionalidades diferentes na empresa. Então, para você gerir... todo, exato, juntou. Porque para você gerir tudo isso, tem que ter um conhecimento de RI. Total, né? Tem que ter um conhecimento de como fazer essa convivência funcionar para que haja respeito, né? Tanto na questão empresarial, quanto em relação à possibilidade de você conhecer novas culturas mesmo, né? Você conviver com pessoas diferentes. Não, com certeza, assim, eu acho que... Mas é o que a Luísa falou, acho que também não quer dizer que seja algo ruim, também não quer dizer que seja bom esse formato. Então, se você tem alguma vontade, você tem vontade de estudar para o CACD, tem vontade de ser... trabalhar na ONU, enfim, que não necessariamente tem que ser através do CACD. Se você tem vontade de estudar economia, futebol, seja lá o que for, fazer mestrado no Brasil, fora, enfim, foque nisso, no que você quer, mas também é isso que a gente está falando, dê oportunidades para você aprender sobre outras coisas também. Podemos seguir para o próximo tópico? Ok, podemos. O que a gente anotou no nosso roteiro? Esse tópico durou bastante tempo. Ok, uma coisa que eu queria conversar aqui com vocês é que tem uma questão que eu discuto muito com meus colegas, né? Antes eu queria jornalismo, ficava entre jornalismo. Fazer um vídeo pro dicotomia. Oi, gente. Gravação, Cecília. Uma coisa que eu queria conversar é porque antes eu ficava na dúvida entre jornalismo e relações internacionais. E a comunicação, ela sempre está relacionada com o que a gente faz, né? Seja porque a gente aparece no jornal explicando determinado assunto internacional, ou porque a gente tem muito contato com notícias, né? De forma geral, no nosso cotidiano. E aí a gente estava discutindo, eu e minhas amigas, se a gente via como sendo melhor, né? Você tentar acompanhar tudo, ou você aceitar que não tem como acompanhar tudo nas RIs, que é muita notícia, e você simplesmente parar de acompanhar, porque a gente conhece quem já fez. Aqui, ó. Ainda tem um bocado pra lá, viu, gente? Você não tá acabando o cenário aqui, ó, mas tem pra lá, tipo, mais uns 5 metros. É a parede inteira de notícias, né? Eu conheço pessoas, né? Professores e pessoas, colegas que, tipo, não, eu não vou conseguir acompanhar, e, tipo, só espera a notícia eventualmente chegar. E conheço também gente que não. Eu vou escutar 50 podcasts todo dia de manhã de notícia, vou me atualizar, vou ler o jornal, vou ler o UOL, vou ler tudo. Enfim. É um pouco disso. Vocês vão mais pra qual caminho? Eu acho que eu já fui para os dois caminhos. Eu acho que na época da faculdade, principalmente assim, nos 2 primeiros anos, são os 2 primeiros anos que você está bem entusiasmada e você quer realmente entender tudo, você quer estar atenado a tudo. Eu acho que nesse período era a pessoa que realmente colocava podcast de notícia e ficava tipo, escutando, sei lá, na fila do Resum, ficava escutando podcast. Sim, então, eu fazia o meu máximo para entender. Mas aí depois você sai da universidade, aí você começa a fazer mestrado, aí você começa a entrar tipo, em alguns focos, assim. E aí a vida vai acontecendo nesse meio tempo. E acho que hoje em dia eu sou mais a pessoa que eu tô esperando, não que eu fique esperando, mas as notícias chegam até mim
Mas aí eu também não resisto. Eu vou lá e tento buscar um pouco mais para poder entender mais sobre o contexto, claro. Mas não, com certeza não é a mesma coisa como antigamente, como no início, sabe? Deixa as RIs me levar, né? É. Deixa as RIs me levar a vida. Leva eu, bem isso. Pô, o pior que você falando agora, me veio à mente que talvez eu tenha feito o processo contrário, assim. Durante a graduação, eu era mais de boa, eu não ficava olhando tanto, assim, isso não me afetava. Isso foi, inclusive, uma questão que eu já vi em terapia, inclusive. Já teve uma terapeuta que me falou isso, que tinha um contato com algumas pessoas das relações internacionais, e ela contou que o nosso curso, de forma geral, ela gera uma ansiedade, seja pelo antes ou seja pelo depois. Você saber de tudo o que aconteceu e, ao mesmo tempo, você estar atualizado com o que acontece hoje e ainda querendo antecipar o que vai acontecer amanhã. É exatamente o que o analista internacional faz. São os três cenários. Ele está olhando para o que está acontecendo atualmente, né? A invasão dos Estados Unidos na Venezuela, olhar para a história do que aconteceu, por que isso aconteceu e tentar prever se ele vai continuar a invasão. São os três cenários. Então isso fica uma loucura, assim. E isso era uma coisa que eu não fazia muito durante a graduação. Eu tentava focar muito no que eu estava vivendo ali no momento, principalmente dentro da sala de aula, assim. Eu não tentava focar muito, não. Mas agora, curiosamente, com a minha rotina de estudos e tal, de preparação para o CACD, eu me vejo muito mais focado em saber as notícias. E a gente se vê obrigado a ver as notícias. Então, assim, não são todas as notícias também. Não vou falar que eu vejo todas as notícias. É impossível, como a Luísa falou, é impossível ver todas as notícias. Mas você tenta sempre sondar o que está acontecendo. Você tenta sempre entender mais ou menos o que está acontecendo. Tratados de negociação, enfim, acordos bilaterais. Você tenta sondar, pelo menos, para você ter uma linha de raciocínio que faça sentido caso isso apareça na prova. Então, você fala assim, pô, eu posso até não ler sobre tudo, sobre isso, saber sobre tudo. Mas eu tenho que saber o mínimo aqui, ter uma noção do que está acontecendo, sabe? Eu acho que isso é fundamental, independente. É fundamental, acho com que certeza. o problema não é nem querer saber de tudo ou deixar levar a notícia, assim, a notícia chegar a você. Acho que é muito mais da forma como a gente lida com isso, sabe? Sim. Se a gente vai ver notícias ou escutar podcast todos os dias e ver jornal à noite, e mesmo assim, beleza, ficou lá. Eu deixei na minha caixinha de estudo e quando eu for dormir, minha cabeça tá tranquila e tô dormindo. O que é muito difícil de fazer, né? Essa é a grande diferença. Você consegue deixar lá, você vai te afetar a noite toda, você pensando aqui, ó, mata tanto. Porque é verdade seja dita, né? Muitos dos temas que a gente vê são muito pesados. Muito pesados. E eu acho que é até um problema a partir do momento que a gente começa a ver de forma mais leve ou se acostumar ou qualquer coisa do tipo. Nunca me aconteceu, na verdade foi muito o oposto. No início da faculdade, às vezes eu evitava certas leituras que eram inevitáveis, porque eu sabia que, tipo, iam ter assuntos muito sensíveis, né? A gente trata de assuntos muito sensíveis. E é exatamente isso. Tipo assim, tem coisas que são inevitáveis, a gente vê, mas a gente tem que ver. São temas sensíveis e são temas que, pela característica, né, pelo visual do que é RI, é sempre muito dentro do depende. Assim, eu falo sempre isso. Ela não é uma ciência exata e isso causa talvez um pouco mais de agonia ainda, um pouco mais de ansiedade, porque você, tipo assim, cara, mas não tem resposta, mas a qualquer dia pode acontecer ou não acontecer. Ou não, então você fica naquele espaço de, tipo, do talvez, do depende, e você nunca tem a resposta. Então você nunca vai zerar o conhecimento das RIs, nunca vai zerar o conhecimento das atualidades das RIs. É sempre diferente muito das exatas, né? Não que você vai zerar as exatas, mas que você tipo, consegue, tipo, agora eu domino muito bem, a minha atualização vai ser bem menos frequente. As RIs você tem que atualizar todo dia, toda hora, toda semana. Eu acho que tem mais axiomas, mais algumas certezas, né? Algumas lógicas que são mais bem consolidadas. E nas RIs varia muito da perspectiva teórica que você está vendo. Não que não existam variáveis nas ciências exatas, né? Mas na perspectiva, que pode ser até cancelável de alguém de fora, eu vejo que existe uma concretude maior por parte deles, né? Posso dar um exemplo? Tem um amigo, Matheus, que faz parte do Dicotomia. Matheus ficou um tempo isolado, assim, por motivos pessoais lá, motivos dele lá que eu não quero expor, mas ele ficou um pouquinho mais isolado, sem contato com internet, enfim, com celular e por aí vai. Ele saiu desse isolamento
E ele ficou surpreso que tinha acontecido essa invasão dos Estados Unidos. Não, como assim? Não fiquei sabendo. Não tinha Nossa. entendido. E não foi muito tempo que ele ficou sem esse conhecimento da vida real, digamos assim. Mas hoje em dia, você perder, tipo, uma semana de notícias... Não, demais. Você parece que perdeu a todo mundo. Assim. Ainda mais em Exatamente. 2026, né? Que o ano já chegou dando cambalhota em cima de cambalhota. Exatamente. São vários loops acontecendo, sabe? Exatamente, A gente tá em fevereiro ainda, então é complicado. Exatamente. Um abraço Abraço para pra Matheus. Matheus. Abraço, Matheus. Mas é isso, acho que faz parte, assim. Acho que a gente tem 30 minutos aqui de conversa. Eu queria saber agora no final, porque eu vou puxar um pouquinho do gancho do que Luísa puxou como assunto, como tema, e de loops, e porque isso também é uma questão nossa, assim, do Dicotomia. A gente está tentando trazer esse tipo de informação, tentando democratizar essa palavra que todo mundo tem utilizado hoje em dia, né? Mas trazer acesso tipo, Tá de conhecimento das RIs e tal, de uma forma muito mais leve. E essa é a nossa tentativa aqui de fazer isso através do podcast, da revista, das redes sociais. E aí, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também, né, pra gente tentar encaminhar um pouquinho pro nosso encerramento do episódio, né? Já temos 30 minutos aqui de áudio, de vídeo. Falar um pouquinho do que a gente vai ter em 2026. Acho que o podcast acabou tendo um gap, Mais longo. mais longo, né? Mas esse ano a gente está preparadíssimo para voltar com novidades. Alguma novidade que vocês queiram destacar? Eu acredito que nossa frequência de episódios vai ser maior a partir desse ano, então estamos nos planejando para, nesse primeiro semestre e no segundo semestre, ter uma frequência maior de episódios. E acho que da parte do podcast seria mais ou menos isso. Eu acho que das redes sociais realmente nos acompanhem, porque os planos das redes sociais para esse ano também estão bem bacanas. Eles estão com novos projetos que vão lançar. Vai ter uma frequência maior de conteúdo por parte deles também. Nova coordenadora, Alice, seja muito bem-vinda, inclusive. Ela já começou a trabalhar faz um tempo já, acho que há uns 2, 3 meses. Mas assim, seja bem-vinda oficialmente. A Alice é a nova coordenadora das redes sociais. Saiu também newsletter nova, com novos membros já publicando a nossa newsletter. Então, parabéns, pessoal, pela escrita de vocês. E vem mais por aí, né? Vem mais. Você revista o ano todo. Então, saiu o quê? Saiu 3 dias atrás, 4 dias atrás? Foi essa semana agora. Foi sexta-feira, eu acredito. Isso. Então já corre, já assina, tem o link, é de graça, assina a revista logo, porque vale a pena. Então, E é mensal, ótimo. você acaba ficando de grátis. De grátis, como disse Cecília. Mas se quiser pagar, a gente aceita também. Exato, aceitamos doações. Mas é exatamente sobre isso, essa questão de se manter atualizado. Acho que a revista traz um resumo do que aconteceu no Brasil e no mundo, de modo geral. E na Bahia também. E aí fica A Bahia é o mundo. E aí fica essas notícias de forma mais leve, de forma resumida, você encontrando tudo num só lugar. Eu acho que eu não queria me arriscar, mas eu vou me arriscar a falar que no podcast nós teremos também entrevistas. Convidados. E a gente vai tentar fazer nesse formato aqui, tipo de vídeo, pessoalmente, assim, ó. Cara a cara. Tete a tete. Exato, ficou mais dinâmico o episódio, então ficou bem legal também. Então, vamos ter acho que vai ficar entrevistas. mais interessante, assim. Exato. Não vamos falar com quem, por enquanto. Vão ter pessoas aqui, mas a gente vai trazer entrevistas. A gente vai combinar, né? Porque a gente tem que combinar com quem a gente vai entrevistar também. Exato, deixa abaixo por enquanto quem são os convidados, mas eles vêm aí. Mas a intenção é que em 2026 a gente tenha maior atuação. Na revista também tem uma novidade, que eu não quero adiantar, mas é um conteúdo extra, são conteúdos extras, na verdade, para quem for assinante. Vai valer muito a pena, porque vai ter muito mais profundidade sobre o que vocês querem ouvir, que vocês querem ler, na verdade, sobre as relações internacionais. Acho que é isso. Nas redes sociais também teremos nova rede, viu? Nova rede. Então, Dicotomia, nova rede social. nova rede social. Eita! Pô, fica. Então, atenados vocês vão estar. Não vou dar mais. Vou dar uma dica. Cecília jogando de ladinho aqui, narração aqui. Cecília vai dar uma dica jogando de ladinho. Boa. Essa é a dica, mas nova rede. Então, quando a gente lançar, já segue a gente lá também. Quando a gente lançar, a gente vai colocar nas redes sociais, vai colocar no podcast. Isso aí. Enfim, acho que é isso, né, do nosso episódio. É isso. Fala, Ok. Cecília quer dar uma sugestão. Falem quais são as expectativas para vocês em 2025. Ok. Dicotomia, mas de modo geral. Pergunta aqui da nossa, filmmaker. Filmmaker. Nossa Diretora diretora de também. vídeo. Nossa diretora de vídeo e de áudio, né? Ok. Calma aí, eu vou tentar gravar essa resposta também. Pra gente Certo. tentar Ok, a pergunta foi quais são as
Vou tentar gravar a pergunta. Vou fazer 2 conteúdos agora. Ok. Eu acho que tem aquele formato tipo de duas telas? 2 telas, dupla gravação. Pronto. Pronto. Certo. A nossa filmmaker vai fazer a pergunta e a gente vai lá. Qual é a expectativa de vocês pro ano de 2026? Ok. Quem quer começar? Adler começa. Eu começo? Oxi. Minha expectativa, cara, de grande sucesso. Tipo assim, que eu tenha muito tempo pra estudar, muita disciplina pra estudar também. Todos nós. Que eu consiga fazer tudo que eu me planejei esse ano. Enfim, acho que tem muito a vir aí. Tá, a minha, Ok. primeiramente, é curtir carnaval, porque eu tô Oh, no Brasil. Importante. Então, vou curtir Carnaval no carnaval, Brasil. finalizar meu mestrado e aí a vida que segue. Ah, perfeito. Acho que a minha vai um pouco no sentido da de Adler. Acho que estudar mais é um foco meu, direcionar os meus estudos aqui na universidade. E eu não sei se eu vou me arrepender disso, mas participar de mais projetos. Mais projetos, Luísa! Calma aí, Projetos. Luísa! Já Calma tô aí. em 3, mas acho que assim, projetos dentro dos meus projetos. Eu Ótimo. acho que é isso. Ok. Acho que é isso. Ótimo. E fechamos no tempo ainda aqui. Fechamos no minuto aqui do Ótimo. Instagram. Perfeito. Inclusive, vale super a pena você divulgar os projetos que você está envolvida, porque Sim. tem aberto. Vou aproveitar. Pessoal, eu estou agora como presidente do GT, no Grupo de Trabalho de Parlamento Britânico da Ágora, @agora.ufs. É a sociedade de debate e simulação aqui da universidade, a primeira sociedade de debate e simulação aqui de Sergipe. Então, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. bem legal. E também, aqui na sala do lado, tem a Reina, que é a empresa júnior de Relações Internacionais da UFES, está com processo seletivo aberto agora. Então, deem uma olhada nas... É Já vai de maravilhosa! boa. Pois é, já participei. Vale a pena. Então vale a pena. Vale a aí, pena, ó. vale a pena, Se inscrevam, se inscrevam. gente. @Reina Consultoria nas redes sociais, no Instagram. É isso? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Até uma próxima. Oh, eu gostei muito desse formato. A gente tem que Gostei fazer mais também, vezes. gostei, Apesar vamos dos BOs fazer. que a gente tentou resolver aqui, ficou muito bom. Eu gostei. Ótimo, eu gostei. Valeu a pena. Aprovado. Valeu a pena, Valeu a Obrigada, pena acordar pessoal. cedo. Relembrar a UFES também. Obrigado por você que assistiu, que escutou talvez esse Exato. episódio. Siga a gente nas nossas redes sociais. Todas são @dicotomia_cast. Não se esqueça de se inscrever nas revistas, né? Que acontecem mensalmente na Se inscreva newsletter. nas newsletters. Os episódios estão no agora, YouTube, a gente colocou exato. lá, então acessa aqui os episódios. Se E também no inscreva. Spotify, não esquece de esquecer de seguir no Spotify. Segue a gente E no te Spotify. avaliar também no Spotify, isso é importante. É, Isso, o se Spotify você agora gosta tem de até nos ouvir. comentário, gente. E também Comenta pra legal. gente. Comentem. A gente responde sempre, vocês que não comentam, pô. Puxa assunto, pô. Quebra o gelo, velho. Sugestão, mandar no Instagram. Qualquer sugestão, ligue Isso. 0800 222. É brincadeira, mas só mandar na DM no No Instagram. direct do Instagram. Isso, É. assuntos que vocês queiram ouvir, queiram que a gente traga aqui pro Dicotomia, pro podcast, podem É, falar com a gente. É isso aí. Traz. Se quiser quiserem ser ser entrevistado, pode entrevistados, mandar DM também. só Se mandar. quiser fazer qualquer coisa de dicotomia, é só mandar. A gente vai ver se vale a pena. Vale a pena no sentido não Provavelmente fere os vai direitos valer. humanos. Provavelmente vai valer. E a gente vai fazer. Beleza? Ok. Combinado. Até isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.